Muito bom. Eu tenho duas questões aqui. Você menciona rapidamente o armazenamento de energia fotovoltaica. Eu queria que você detalhasse um pouquinho mais. Qual que é o potencial disso? Sim. Na verdade, a gente está começando agora a trabalhar com isso. Existe um potencial muito grande, como o próprio Bernardo falou, acho que o Marco Antônio também comentou. Minas Gerais talvez seja o estado do Brasil que tem o maior potencial de geração de energia solar, até porque, além do fato de ter campos de energia solar imensos no norte, na região norte, no Vale do Jequitinhonha, norte de Minas, não está sujeito a interferências de maresia, do litoral, que vem a causar danos aos equipamentos, né? Tá. Então, assim, é um ponto importante tanto para a energia eólica quanto para a energia solar, porque, além de ser um campo fértil para a captação de energia solar e para a captação de energia eólica, estão livres da influência de maresia, de efeitos de intempéries, que podem danificar esses equipamentos, ou seja, tornam esses parques, essas fazendas eólicas e solares, muito mais longevas, né? Com uma duração muito maior. O que a gente chama de armazenamento fotovoltaico são bancos de capacitores que se fazem junto a esses locais de armazenamento, quer dizer, você pode ter tanto as usinas eólicas quanto as fotovoltaicas, mas preferencialmente as fotovoltaicas, fazendo a captação da energia solar, e você desenvolve bancos de capacitores que podem fazer o armazenamento de parte dessa energia para distribuir gradativamente na medida que ela vem sendo consumida. Mas qual que é a capacidade? Porque quando se fala em energia distribuída, um dos grandes desafios é você ter as hidrelétricas aí como backup, né? Sim. No caso dessas energias fotovoltaicas, qual é a capacidade de armazenamento, por quanto tempo? O que se tem de experiência até hoje e que se está praticando é dentro do limite que se fala da energia incentivada, até 5 megawatts. Então, hoje o que se pratica é isso, mas existe o potencial, sim, de se extrapolar esse valor através de bancos de capacitores muito mais potentes, que evidentemente vão atender conglomerados, populações e consumidores de muito maior nível. O que hoje se explora é dentro da limitação que existe na legislação, que é energia incentivada até 5 megawatts. Então, a maioria das fazendas solares e de fazendas de energia fotovoltaica estão explorando bancos de capacitores mais ou menos dessa ordem. Mas existe capacidade, evidentemente, de extrapolar. Tá. Aliás, uma injustiça que foi feita contra a ex-presidente Dilma Rousseff, quando ela fala em engarrafar o vento, que é um termo técnico aí para justamente armazenamento da energia. É verdade, é possível. É verdade, é possível. Agora, o termo técnico, quando ela coloca no discurso público, fica complicado. Não se estoca o vento, mas o resultado do vento se estoca. Isso. Uma outra coisa, quando você fala em inclusão, tem essa questão dos gatos, principalmente de periferia. E tem também um impacto no cálculo da conta de luz. Sim. Quando você inclui, digamos, uma família que usava o gato, como é que é a equação econômica aí? É sempre um problema. Felizmente, em Minas Gerais, esse impacto não é tão grande quanto em outros estados. Só para você ter uma comparação, no Rio de Janeiro, o impacto chega a ser de 20%, 25%. Em Minas Gerais, esse impacto é em torno de 6% a 8%, mas ainda assim é um impacto forte. O que, obviamente, a CEMIG tenta fazer, existe um programa forte dentro da empresa para redução da inadimplência, tá? E para redução do consumo clandestino. Ele envolve, eu cheguei a falar um pouco sobre ele nesse programa de atendimento a comunidades de baixa renda. Ele primeiro envolve um contato com essas comunidades no sentido de oficializar o consumo. Quer dizer, parte daí, né? Primeiro chegar na comunidade, instalar uma subestação, um ponto de chegada de energia, oferecer para a população um consumo oficial e, a partir daí, iniciar uma relação. O segundo passo é estabelecer um processo de tratar de maneira diferenciada esse cidadão. Se ele tem dívida, se ele tem uma conta atrasada, existe um programa também que a gente pode parcelar em até 50, em até 100 vezes a conta de luz, de maneira que ele tenha o conforto de poder pagar. A ideia é sempre trazer ele para dentro do sistema. Tá? A luta é constante, nem sempre a gente consegue, existe sempre, quer dizer, você consegue controlar alguns gatos aqui, nascem outros ali, a empresa tem uma força montada para tentar reduzir o maior número de gatos possíveis em momentos de crise. Isso aumenta, como eu te falei, o impacto hoje em Minas Gerais oscila ali entre 6% e 8%, o que não é
dos maiores, se você for comparar em termos nacionais, mas a empresa tem uma política, a CEMIG tem uma política e tem uma força montada para tentar oficializar, fornecendo condições cada vez mais atrativas para oficializar esse consumo e trazer a pessoa para dentro com condições atrativas, para que ela não seja estimulada a fazer o gato. Bom, está aberto se alguém tiver alguma questão a propor. Alguma pergunta? Tem ali o microfone. Bom dia. Bom dia. Vou puxar a sardinha para a minha brasa aqui. Eu sou da eficiência da área de soluções de energia e inovação. A gente vê que a CEMIG refocou, vamos dizer, focou nos negócios que ela chama de core business dela em geração, transmissão e distribuição. A gente está vendo essa revolução tecnológica hoje em dia, é um avanço muito grande da tecnologia, tanto é que agora estamos adotando a geração distribuída. A minha pergunta é, o nosso negócio vai ser geração, transmissão e distribuição, ou vamos atender o cliente com a melhor solução para ele? Quer dizer, vamos ficar... Não quero ser uma Xerox, não quero ser uma Kodak aí que vai ficar focado num negócio e outras coisas estão acontecendo aí. Então, eu queria saber seus comentários sobre essas novas tecnologias, essa revolução tecnológica, se a empresa vai ficar naquele negócio físico de geração e transmissão ou vai se digitalizar e atuar em diversos negócios? A sua pergunta não foi boa, foi excelente. Muito obrigado pela oportunidade de responder a pergunta. Quando eu digo que o core business da empresa, né, é geração, transmissão, distribuição e comercialização, obviamente é fazer isso da maneira mais eficiente possível, mais competitiva possível e melhor do que todos os concorrentes, para ser a melhor empresa do ramo nesses campos que ela atua. E para fazer isso, obviamente, a Eficiente em especial é o berço da tecnologia que a gente entende, a CEMIG entende, para criar todas as soluções que a gente precisa. Então, não há como pensar nesse crescimento em geração, transmissão, distribuição e comercialização, sem pensar, por exemplo, em digitalização da medição, sem pensar, por exemplo, em redução da perda térmica durante a transmissão, sem pensar, por exemplo, no isolamento para melhorar a segurança da população, sem pensar nas melhores formas de reaproveitamento de energia, seja através de utilização de materiais inservíveis como cavaco de madeira, borracha, enfim, outros tipos de fontes de combustível alternativa. Enfim, tudo isso passa, evidentemente, por germinar soluções que são a razão de ser da Eficiente, por exemplo, né? Então, é óbvio que a CEMIG, quando ela fala que é melhor atuar dentro do seu core business, significa que ela vai reduzir a sua participação em negócios dos quais ela não tenha poder de decisão ou negócios fora do seu core business, mas, obviamente, dentro desses negócios que são geração, transmissão, distribuição e comercialização, ela quer fazer isso com excelência. Então, ela vai ter que investir, sem dúvida nenhuma, em tecnologia, digitalização, ela vai ter que se adequar num novo modelo de mercado e, para isso, vai precisar, obviamente, de pesquisar, de desenvolver, tanto que a gente citou aqui, né, que investimentos em pesquisa e desenvolvimento acabam sendo parte da estratégia dela para o seu modelo de crescimento. Ok? Eu queria aproveitar a pergunta e esclarecer uma dúvida aí. A CEMIG ela tem a geração e hoje em dia você tem a geração distribuída com vários produtores autônomos aí. Como que se dá o chamado conflito de interesse aí na hora de definir as suas estratégias? Na verdade, não. A gente entende isso. Acho que o Bernardo estava comentando aqui no início, quando ele fez a abertura, né? Muitos desses clientes nem eram clientes nossos mesmo, né? A energia já era produzida por outros locais. Eles eram nossos clientes de fio, o que a gente chama, né? Eles utilizavam a energia que vinha do nosso fio. O que a gente está entendendo agora é que a gente ganhou a oportunidade de trazê-los efetivamente para serem clientes nossos, cadastrados da nossa energia que a gente produz. Muitas empresas estão participando, Luiz, desse processo. Tem empresas pequenas, tem empresas médias, tem empresas grandes. A nossa avaliação é o seguinte, esse é um mercado, como qualquer outro mercado novo, que vai se depurar com o tempo. Tá? Tem muito player aí, que é pequeno, que é irresponsável, que não se sustenta, que não tem saúde financeira. Então, o tempo vai dizer quais deles vão conseguir manter os seus ativos,
quais deles vão conseguir manter um fornecimento de energia no longo prazo, vão conseguir manter os seus parques eólicos e solares ao longo do tempo. E aqueles que são jogadores tradicionais, né, como CEMIG, como a gente tem uma parceria aí já em andamento, em estudo com a EDP de São Paulo, enfim, esses, com certeza, vão ter um horizonte mais longo. Então, a nossa avaliação é, primeiro, a gente tem que se posicionar nesse mercado, se estruturar, conseguir ser competitivo. Segundo, a gente tem que conseguir parceiros, através de SPS, com que a gente possa trabalhar de forma ágil em todos os lugares onde essa demanda apareça, de maneira muito rápida, de maneira muito ágil. E apostar na nossa solidez, na nossa presença territorial, na nossa rede de distribuição, na nossa malha elétrica já instalada, como um diferencial competitivo que vai nos colocar à frente daqueles que estão entrando agora e que são só aventureiros. Mais alguma questão? Eu gostaria que o doutor Luiz comentasse um pouquinho nesse processo de modernização, de conflito de interesse, de múltiplos agentes, múltiplas empresas. Como é que está sendo o processo de modernização da governança, que passa a ser um fator crítico aí, que ele está trabalhando muito nesse assunto? Muito obrigado de novo. Outra excelente pergunta, não é boa não, é excelente. Eu acho que um outro diferencial enorme, no momento em que a gente vive, Luiz, aqui, tantas crises institucionais no país, né, problemas com a Petrobras, problemas com a Eletrobras, problemas com o metrô de São Paulo, enfim, problemas para todo lado, né, de investigação, de corrupção, problemas com Lava Jato, enfim, nós vivemos um patrulhamento muito grande, uma pressão muito grande da justiça em cima das instituições. Então, é fundamental que qualquer empresa, ainda mais empresas públicas, tenha uma solidez muito grande em termos de governança. Uma das preocupações maiores da direção da CEMIG, tanto do Conselho quanto da diretoria, é montar um programa de governança robusto, apoiado em controles internos, compliance e gestão de riscos, que consiga mapear todas as vulnerabilidades da empresa no curto prazo, sistematizar uma forma de blindagem e testes de todas essas vulnerabilidades através de controles internos, de maneira que as decisões sejam tomadas através de colegiados, através de processos estruturados, e que as decisões que sejam tomadas não sejam decisões monocráticas, individuais, que possam ser questionadas no futuro. Então, assim, a CEMIG está se estruturando para ter um processo cada vez mais blindado, cada vez mais robusto, uma governança cada vez mais distribuída através do seu corpo gerencial, de modo que ela possa ser inspecionada, auditada, avaliada e questionada no futuro, sem risco para o patrimônio da empresa, sem risco para a saúde financeira da empresa, em benefício dos funcionários e da população mineira. Então, isso é uma preocupação constante, a empresa está se estruturando para isso, existe um comitê de governança montado, está se investindo para isso através de portal de governança, através de consultoria especializada, para montar um sistema, inclusive esse é um dos meus mandatos na empresa, né? Fui contratado para poder estruturar algo nesse tipo, de maneira a blindar a empresa, para que não seja vítima de processos futuros que venham a prejudicar os interesses da empresa por má governança. Muito bom. Mais alguma questão? Bom, então eu queria agradecer muito a sua exposição. Acho que nós tivemos aí 3, 4 exposições que deram uma visão geral aí. Em cima disso, nós vamos trabalhar os vídeos aí, as apresentações, e tentar juntar todas as informações para desenhar esse modelo mineiro da CEMIG para o leitor comum também. Queria agradecer muito a CEMIG aí, o evento, agradecer a sua exposição e agradecer a presença de todos vocês aí. Muito obrigado. Então. Eu que agradeço. Obrigado.